E lá em Provérbios, no capítulo 4, no verso 20, nós precisamos guardar o nosso coração, amém? Se nós somos muito do que sentimos, imagina o nosso coração cheio de raiva, ódio, rancor. Imagina nosso coração bagunçado, com a falta de perdão. Se nós somos o que sentimos, imagina o nosso coração cheio do amor de Cristo. Imagina o nosso coração fervendo e produzindo essa glória de Deus. Imagina o nosso coração fervendo e produzindo o amor que Ele derramou naquela cruz por mim e por você. Imagina o que é que o nosso coração alegre vai nos formosear a pele, o rosto, a saúde física. Tudo em nós vai arder e ser diferente, amém? Nós somos muito do que sentimos. Erga a tua mão e declara: Jesus, a partir de hoje, Pai, lava o meu coração, que o teu Espírito que habita em mim me dê força e resistência, para que eu possa ter um coração que exale do amor que o Senhor tem por mim, amém? E em quarto lugar, nós somos o que falamos. A nossa boca, ela tem o poder de bem dizer, e a nossa boca, ela tem o poder de amaldiçoar. A minha boca tem o poder de profetizar e ver a água, o mar se abrir. A minha boca tem o poder de profetizar e ver aparecer dinheiro na conta. A minha boca tem o poder de amaldiçoar e ver sentenças malignas trazendo roubo para minha casa, para minha família, para minha descendência. A tua boca tem poder para bendizer. Então nós somos muito do que falamos. O que é que nós temos falado? Nós temos profetizado, nós temos aberto as nossas bocas para dizer: eu creio. Ou nós temos amaldiçoado, ou nós temos apenas reclamado. O Espírito Santo que habita em nós e que produz essa graça que nós precisamos para ter uma identidade parecida, para que nós possamos ser parecidos com aquele galardoador, com aquele que um dia espera por nós em glória, com aquele que vai nos dar um corpo glorificado, com aquele que tem um tempo eterno preparado para mim e para você, amém? E aí, eu quero falar um pouquinho de Gideão, e do chamado de Gideão, e do chamado de Deus para a vida de Gideão, porque o Senhor falou muito comigo a respeito desse homem hoje. E eu vou ser bem breve. Gideão foi chamado por Deus. Lê lá depois em Juízes, no capítulo 6. Lê na sua casa, amém? Quem vai ler depois? Amém? Em nome de Jesus. A palavra liberta, a palavra nos confronta, é a palavra que nos lava, é a palavra que nos sara, amém? Em nome de Jesus. Ele foi chamado por Deus, ele foi convocado por Deus, mas aí Gideão é tão doido, porque a palavra diz assim que o anjo do Senhor diz assim para Gideão: Gideão, homem valente. Ele não chamou homem, Gideão, não, ele chama Gideão, homem valente. E aí mesmo assim, Gideão estava tão, acho que, tentando fugir do chamado de Deus, que ele nem se atentou à forma que Deus falou com ele. Deus chamou Gideão, homem valente. Mas ele nem se atentou e ele disse: eu estou aqui. E aí o Senhor dá uma chamada para Gideão e ele diz: mas eu não posso. Eu sou pequeno demais. Eu não tenho como. Mas o Senhor havia escrito dias para Gideão. O Senhor, o anjo do Senhor, quando disse: Gideão, homem valente, ele sabia porque ele estava chamando aquele homem que se achava pequeno e incapaz de valente. Amém? Quantos homens valentes tem nessa casa nesta noite? Está muito fraco, amém? Quantos homens valentes tem nesta casa nesta noite? Desejosos, ardentemente, para realizar a chamada de Deus. O Senhor chamou a Gideão. O povo vivia num ciclo lá, né? Eu vou, eu retrocedo, eu vou, eu retrocedo.
E aí sempre que eles retrocediam, os inimigos se levantavam contra eles. E aí o Senhor levantava juízes para libertar o povo. E aí o Senhor chama Gideão e chama ele. E aí eu me pergunto, Gideão ali, quando Deus o chama, é um homem valente ou é um homem tímido, amedrontado? Aparentemente, pelo que você vai ler depois e pelo que nós lemos da palavra, ele me parece um homem talvez tímido, amedrontado, ou talvez ele não queria. Eu não sei o que se passou no coração e na mente de Gideão, mas ele não se achava capaz para aquilo que o Senhor o estava chamando. Mas quando nós somos chamados por Deus, nós precisamos apenas aceitar o chamado de Deus, amém? Quando o Senhor nos chama, Ele se encarrega de tudo. A partir do momento que eu estiver nele, a partir do momento que os meus olhos enxergarem o que Ele quer que eu enxergue, a partir do momento que a minha fala e a minha boca condizer com a verdade da palavra na minha casa, na igreja, no trabalho, na escola, na rodinha dos amigos, a partir do momento que eu viver a verdade da palavra, em qualquer ambiente que eu estiver, o Senhor vai se encarregar de conduzir aquilo que Ele deseja e determinou para a minha vida, amém? Então eu preciso apenas dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu não vou arrumar desculpas como Gideão arrumou. Eu não vou dizer eu sou pequeno, eu não consigo, mas eu fui rejeitado, mas eu não sei. Eu preciso apenas aceitar o chamado de Deus na minha vida, amém? Eu preciso apenas aceitar. Um dia, quando começou a ICEF, eu não era nem diaconisa nem nada, e nunca na minha vida eu me imaginei pastora. E um dia falando com a bispa eu até falei, meu Deus, o bispo sempre desejou, mas eu nunca desejei, nunca almejei. Não foi algo que eu busquei. Eu só queria agradar a Deus, e aí as coisas se encaminharam de tal forma no propósito que Ele tinha para a minha vida. E aí conversando com a pastora Josi, um certo dia ela disse, meu Deus, é tão doido, porque o bispo sempre desejou, e o Senhor atendeu, e o Senhor honrou, e o Senhor derramou sobre a vida dele. Mas nós nunca desejamos, mas o Senhor mesmo assim nos chamou, e isso é um privilégio, amém? O Senhor te chama hoje, e eu venho dizer da parte de Deus para você, igreja amada, é um privilégio, não é difícil, não é duro, é um privilégio, não é impossível, é um privilégio. O Senhor te chamou, é um privilégio. Aceite a chamada de Deus, se alinhe diante do propósito de Deus, porque isto é um privilégio, amém? Quando nós andamos, enxergamos, sentimos e falamos à luz da palavra, Deus se revela a nós e nos leva para um outro nível, amém? Nos leva para um outro nível. Que nível é esse, pastora? Um nível de lugares e sabedorias que nem um ventinho contrário vai te levar, te derrubar. Por que conhecereis a verdade da palavra e ela vos libertará? Porque quando eu conheço a verdade da palavra, nada, nenhum vendaval, nenhuma mentira, nada do inferno vai me enganar. Nenhuma voz externa vai me enganar. É tão engraçado quando ele disse assim, tudo aquilo que vier do altar, pegue para você e receba. Eu penso da mesma maneira, eu recebo. Uma vez a bispa há pouco tempo ministrou aqui, e ela falava sobre as vozes externas, que muitas vezes nos impedem de ouvir a voz de Deus. A partir deste dia, desta ministração, a minha oração foi, Jesus, cala as vozes externas, porque eu só quero ouvir a tua voz. E eu quero dizer nessa noite para a tua vida, que a tua oração seja a palavra viva que sai deste altar para a tua vida. E eu tenho certeza que haverá novos horizontes, caminhos novos, e o Senhor vai falar contigo, te guiar e te direcionar em tudo. Aleluia! É tão interessante que nas conversas de Deus com Gideão, Ele fala com Gideão de várias formas, e uma coisa me chamou a atenção. Em Juízes 6,16, eu vou ler essa, eu já estou terminando, amém? Em Juízes 6,16, a palavra vai dizer assim,
Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Jesus disse assim: eu estou contigo, Gideão. Amém? Em palavras. E aí quando eu vou lá para Juízes 6, no verso 36, a palavra de Deus vai dizer assim: disse Gideão a Deus: se hás de livrar a Israel por meu intermédio, meu Deus, olha isso. Se hás de livrar o Israel por meu intermédio, como disseste, né? Se é verdade isso que o Senhor está falando, eis que eu porei uma porção de lã na eira, se o orvalho estiver somente nela e seca a terra ao redor, então eu conhecerei que hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada, e apertando a lã do orvalho dela, espremeu uma taça cheia de água. Disse mais Gideão: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez, rogo-te que mais esta vez faça eu aprovar com a lã, que só a lã esteja seca, e na terra ao redor haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca, e sobre a terra ao redor havia orvalho. Deus provou que estava com Gideão, falando: Gideão, eu estou contigo. Mas Gideão, ainda homem, ser humano, covarde, disse: mas se o Senhor falou, me prova na prática. Deus foi lá e provou. E aí ele diz: mas tá, não fica bravo comigo agora não, Jesus. Mas Deus, eu preciso de mais uma certezinha. Preciso de mais uma certezinha. E a misericórdia de Deus é tão grande que o Senhor podia bradar, podia dar um grito na cabeça de Gideão. Não sei o que Deus podia fazer, mas ele vai lá e prova para Gideão que ele era com ele. O Senhor é contigo, amém? Quando nós estamos andando diante da palavra da verdade de Deus, Ele é conosco. Assim como Ele se revelou a Gideão, mostrando a Gideão que Ele era com ele, dando força, ousadia e a graça que Gideão precisava para se levantar e enfrentar o inimigo e vencer a batalha. É o mesmo Deus que fala com esta casa nesta noite, dizendo que Ele é contigo. Amém? Ele é contigo. E o que é que falta muitas vezes para eu estar ali sentindo essa presença tão grande? Falta apenas que a minha voz, que as minhas palavras, que o meu olhar, que a minha caminhada, que os meus sentimentos estejam conectados à vontade do meu Deus. E aí a presença dele vai ser tão real na tua vida. E aí o Senhor vai se revelar de uma forma tão soberana, da mesma maneira que ele se revelou a Gideão, amém? Gideão se achou incapaz, Gideão duvidou, Gideão não acreditou. Quantas vezes nós não acreditamos na promessa de Deus? Eu levanto a mão primeiro porque em muitos momentos da minha vida eu olhava e dizia: mas Jesus, eu já tenho essa idade, como é que você vai cumprir isso ou aquilo que o Senhor me prometeu? Mas Jesus, ainda dá tempo. Mas será que dá tempo? O tempo de Deus não é o meu tempo, o tempo de Deus não é o teu tempo. O tempo de Deus é o tempo que Ele precisa para trabalhar no teu interior. O tempo de Deus é o tempo que Ele precisa para trabalhar na tua vida de forma tão grandiosa, de forma tão poderosa, a ponto que o seu interior clame pela glória e pela presença dEle. E aí você estará apto para viver todos os sonhos e promessas que Ele liberou para a tua vida. Gideão ouviu a voz de Deus e aí ele já não é mais aquele covarde. Ele se levanta e vai enfrentar aquilo que o Senhor colocou nas mãos dele, enfrentar o inimigo. Ele não era mais surdo, não era mais o menor da casa dele, não era mais nada. Gideão era apenas um servo de Deus, cumprindo a chamada de Deus, pela graça e pela força de Gideão, não. Gideão foi vencedor, vitorioso, porque ele era o tal, não, porque o Deus que estava com ele era o Deus Todo-Poderoso. Amém? A sua identidade hoje, a minha identidade hoje em Deus, qual é? Amargurado, infeliz,
ou de homem valente. Hoje eu te convido, igreja amada, a se levantar em Deus, entendendo que a nossa identidade tem que ser de homens valentes, homens e mulheres de Deus, valentes, chamados para pegar no arado, para pegar na espada, para saber a verdade de Deus, para andar em retidão com Ele, para tentar e para lutar de todas as maneiras, para vencer as tentações, sabendo e entendendo que um dia a glória te espera. Aqui no mundo jaz o maligno, não vai melhorar, só vai piorar. Aquele louvor que diz: mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. A igreja será arrebatada num piscar de olhos. E onde eu quero me encontrar neste dia? Ai, eu quero me encontrar na glória com aquele que me chamou. Mas eu também quero ter galardão, porque eu não vou ser covarde nesta terra, amém? Eu vou ser guerreira, eu vou ser mulher valente, homem e mulher valente. O que é ser homem valente, pastora? Homem valente é aquele que confia em Deus. Homem valente é aquele que não se dobra à pressão externa. Homem valente é aquele que reconhece a voz do Senhor. Homem valente é aquele que atende e anda em retidão. Homem valente é aquele que entende que nós não somos daqui e não podemos e não devemos mais nos contaminar com o que este mundo oferece, amém? Homem e mulher valente são aqueles que atendem ao chamado de Deus, amém? Se coloque de pé nesta noite, se coloque de pé, sacode aí os teus pés. Em Juízes, no capítulo 8, no verso 4, a palavra de Deus vai dizer assim: vindo Gideão ao Jordão, passou com os 300 homens, e com ele estavam cansados, mas ainda perseguindo. Eles estavam famintos, cansados, abatidos, mas a palavra vai dizer que eles ainda estavam perseguindo. Ou seja, abatidos, famintos, cansados, mas estavam de pé, marchando com Deus à frente, general de guerra, em frente à vitória, amém? Eu não sei como você entrou aqui nesta casa hoje, se cansado, se abatido, se um guerreiro valente. Eu não sei como você entrou nesta casa hoje, mas eu venho da parte de Deus dizer para você: continua, mesmo faminto, cansado, mesmo exausto, fadigado, apenas continue. O desgaste do dia a dia, as guerras espirituais, são coisas que o Senhor ministrou muito forte no meu espírito hoje. Desgaste do cotidiano, guerras espirituais, sonhos não realizados, sonhos frustrados, tende a nos paralisar e nos impedir de continuar, tende a nos paralisar e nos impedir de avançar e chegar no alvo. Mas hoje eu vim dizer da parte de Deus para a tua vida: independente de como você entrou nesta casa hoje, o Senhor te chama a se levantar como um homem e uma mulher valente. Valente que persiste, valente que não desiste, valente que continua, valente que tem os olhos voltados na promessa, valente que sabe que aquele que prometeu é fiel e justo para cumprir tudo que ele prometeu, amém? Gideão começou achando que nada ia dar certo, que ele era muito pequenininho, mas Gideão terminou a sua trajetória vitorioso.
vitorioso, porque o olhar dele se voltou a Jesus, porque o coração dele se voltou a Jesus, porque a fala dele se voltou a Jesus, porque aquilo que a alma dele clamava estava voltado a Jesus. E depois ele é dito lá nos heróis da fé, porque ele foi vitorioso. Amém? Fecha os teus olhos nesta hora. Aquilo que o Senhor ministrou ao meu espírito, e hoje Ele me pediu que eu ministrasse toda a palavra, eu entreguei. E eu não sei a maneira que você entrou, qual a situação da tua vida, mas o que arde no meu espírito nesta noite é que o Senhor precisa de homens e mulheres valentes, que não se dobram a Baal, que não se dobram diante das circunstâncias, que não se dobram diante do pecado, que não se dobram diante da pornografia, que não se dobram diante do adultério, que não se dobram diante da imundície que o mundo oferece, que não se dobram diante da lama que o mundo oferece, que não se dobram diante do ódio, da ira, que não se dobram diante da inveja, que não se curvam diante dos deuses estranhos. O Senhor me trouxe aqui para dizer: cadê os homens e mulheres valentes que eu preciso para usar neste tempo, para usar nesta terra? Cadê os homens e mulheres valentes, assim como Gideão? A grandeza daquele homem não estava na sua autoconfiança, até porque se dependesse da autoconfiança de Gideão, pobre coitado, a palavra não fala das características físicas de Gideão, a palavra não fala como Gideão falava. Sabe por quê, igreja? Porque isso não importava. O que importa e o que importava era o Deus que Gideão servia, era o Deus que estava com ele, era o Deus que estava na frente dele, era o Deus que havia chamado ele para este propósito, era o Deus que estava na frente da batalha dizendo: pode ir porque eu estou contigo. E o Senhor te trouxe aqui para dizer: pode ir que eu estou contigo, filho. Pode ir que eu estou contigo, filha. Pode ir que eu sou contigo. Pode continuar. Só não olha para trás. Só não desiste. Não retroceda. Que os teus olhos se voltem para mim a cada manhã. Que os teus olhos estejam voltados para mim a todos os dias. E aí, quando tudo dizer não, quando as forças humanas te puxarem para trás, tentarem de todas as formas, apenas continue, porque é sinal de que o inferno está contra você. E se o inferno está contra você, eu estou do teu lado. Xarabatsuya.